primeiro atendimento aqui do Dante, passando na primeira consulta no dia 5 de maio de 2014. A paciente, na ocasião, apresentava um quadro de dispneia aos grandes esforços, associado a episódios de tontura eventual, sem relação com esforço, e palpitações esporádicas. Negou precordialgia, edema de membros inferiores, síncope ou qualquer outra queixa. A paciente fazia uso de levotiroxina, 50 microgramas por dia, e simvastatina, 20 miligramas por dia. No exame físico, um exame físico inocente, uma pressão controlada, uma frequência adequada, e um exame físico que não trazia muito mais informações para a gente, para direcionar a nossa hipótese da dispneia dessa paciente. E aí, assim, diante desse quadro clínico, né, a gente tinha que se perguntar, de onde está vindo a dispneia dessa paciente? Será que é de origem cardíaca, pulmonar, psicogênica, metabólica? Porque até esse momento era difícil a gente conseguir falar alguma coisa, né, porque o exame físico era muito pobre até o momento e uma história, de certa forma, inespecífica, praticamente só com a dispneia de mais importante. Eu acho que nem dá para a gente votar em alguma dessas hipóteses agora, não acha, Ibrahim? Eu concordo. Apesar de tudo ser específico, eu sempre me assusto com essa história de doença familiar, né? E ela tinha essa história de 3 irmãos que morreram. Então, acho que é cedo ainda para a gente dar um palpite em qualquer coisa. Vamos pedir alguns exames. Talvez eu só descartasse aí metabólica como causa, né? Aparentemente sim. Com a história da familiar, a gente fica mais com a possibilidade de essa dispneia ser por uma cardiopatia de base. Por uma doença cardíaca, né? Doença pulmonar também, até com a ausculta muito limpa, por mais limitações que tenha, a gente vai pesando mais para o lado do coração mesmo, né? Bem, então foram solicitados exames laboratoriais para a paciente. Os exames iniciais, lá de 2014, né, quando foi a primeira consulta da paciente aqui no Instituto... Desculpe, só uma observação, mas eu tenho certeza que em muito lugar essa paciente seria dispensada como sendo um quadro psicogênico. Então, só disso já vai ensinar para nós muito a não tomarmos passos errados, porque certeza que com esse quadro, muita gente diria que essa dispneia é psicogênica e dispensaria essa paciente. Até porque não é comum as pessoas investigarem história familiar, né? Então, nessa paciente, o que chamava atenção, além da queixa de dispneia, é a história familiar, que nos impressionou um pouco, né? Muito bem. E na época... Tem uma história de febre reumática também. E ela não tinha NT para o NPI de 2014, né? Você vai falar agora. Posteriormente, ele estava elevado. Bem, então, foram então solicitados na abordagem inicial exames laboratoriais para essa paciente. Os exames da ocasião, lá em 2014, a princípio não chamaram atenção para muita coisa. Os eletrólitos normais, sem uma anemia importante, para justificar uma dispneia, a função tiroidiana dentro da normalidade e algumas sorologias que foram pedidas, HIV, Chagas, hepatite B e C, também dentro da normalidade. Na ocasião, a gente não conseguiu resgatar se tinha NT-proBNP, mas tem um recente também, mostrando que ela tem realmente um proBNP baixo também. E aí, a gente passa para o eletrocardiograma. Pronto, a doutora Mariana vai fazer o diagnóstico. Eu acho que não vou fazer, não. Pode passar, por favor. A idade dela agora, 70? Estava com 60. 60. Agora tem com 70 e... Mulher de idosa, 75, 70. Quase. Eu acho que é 60 a idade atual. É a idade atual. 60 exatamente. A idade atual, tá. Bom, vamos lá. É um ritmo sinusal. O que chama, em relação a onda P, intervalo PR, parece que está normal. Não tem nem aumento de P, nem tem nem sobrecarga de átrio, nem direito, nem esquerdo. Em relação ao QRS, o eixo está preservado. E o que chama muita atenção em V1 é um bloqueio de ramo direito. O que está um pouquinho estranho, a gente tem um R1S, um R-LIN, V1, típico de bloqueio de ramo direito. Quando a gente passa para V5 e V6, ele não tem um atraso em relação à onda S tão importante, tão proeminente, que a gente esperaria no bloqueio de ramo direito. Mas não me descarta essa possibilidade de forma alguma. Para mim, isso daqui é um bloqueio de ramo direito mesmo. Outra coisa que chama atenção, e aí é alguma coisa que a gente sempre procura, é o QRS fragmentado. Então, ele tem um bloqueio de ramo direito e quando a gente olha em V2 e V3, a gente tem um QRS fragmentado.
Então, me parece que tem alguma coisa aí de fibrose também, né? Então, que é esse fragmentado, nada mais demonstra para a gente que é área eletricamente nativa ou fibrose, mas aqui da região alguma coisa parece ou seria anterapical, né? Que se eu fosse V1, V2 e V3 anterapical, ou alguma coisa mais pensando em direito do VD. Como ela já tem sorologia de Chagas negativa, que seria uma possibilidade em relação à doença, ao eletro, então muito possível de bloqueio de ramo direito com Chagas. Tem esse antecedente aí de febre reumática, mas não me parece nada, nem tem aumento de átrios também. E outra coisa aí que a gente sempre vê, que agora a gente sabe que não pode descartar nunca, é doença de Fabry, né? Que também dá um bloqueio de ramo direito. Mas aqui é um bloqueio de ramo direito, um pouquinho mais, sem um atraso tão importante nas derivações do lado esquerdo, e esse QRS fragmentado. Perfeito. Só um detalhe, que esse eletro, ele é atual. Ele é um eletro bem parecido com o eletro antigo da paciente. Como o antigo não estava em boa visualização, a gente pegou um mais recente. Em relação ao raio-x de tórax. Bom, uma avaliação inicial no paciente com abordagem para dispneia, né, um raio-x de tórax com 2 projeções, a gente vê que uma técnica adequada, procurando achados pulmonares ou cardíacos de grande apresentação aqui, a gente percebe que a área cardíaca não está aumentada, o parênquima pulmonar também tem um coeficiente de atenuação aparentemente normal, não tem derrame, não tem nada que justifique um quadro dispneico com esses exames iniciais. Só chama um pouquinho a atenção o botão aórtico prominente, lá na projeção anterior, em pontos de classificação também, mas também já com certa idade. Então, a investigação inicial do paciente com dispneia com raio-x de tórax nessa projeção não justifica nada que chame atenção. Então, continua sendo avaliado. Na nossa sequência de investigação para paciente, foi solicitado um ecocardiograma. Vamos lá. Esse ecocardiograma foi realizado em 2014. Na época, tem 2, né? 2014 e 2015. Na época, tinha um aumento discreto de átrio esquerdo, não está documentado o volume, mas com 40 para mulher, a gente já pode considerar aumento discreto. A aorta normal, o ventrículo esquerdo com dimensões aparentemente preservadas, sem aumento da espessura das paredes e fração de ejeção preservada. Foi documentada uma imagem heterogênea obliterando a região médio-apical do ventrículo esquerdo, interrogado endomiocardiofibose. Direito. Desculpa, Direito. do ventrículo, obrigada, direito. Interrogando endomiocardiofibose. Bom, tem que ver a imagem da época, né? Mas a gente tem poucas imagens, poucas causas de obliteração médio-apical do ventrículo direito. A gente poderia pensar em endomiocardiofibose, em tumores, em trombos. Muito provavelmente, nesse momento, o aspecto ecocardiográfico sugeria ou era o aspecto do que a gente vê com mais frequência, porque todas são raras, mas dentro das raras, a gente pensa, ápice amputado, pensa em endomiocardiofibose. Então, seria uma opção. Não tem outros comemorativos, por exemplo, pensar em aumento do átrio direito, imaginando que a endomiocardiofibose é uma doença restritiva, e as doenças restritivas geralmente aumentam o átrio. Não fala, por exemplo, sobre uma veia cava dilatada, imaginando que nesse momento a paciente ainda não estava sendo tratada por nada, a veia cava pode regredir se o paciente começar a diureticoterapia. Mas não tem nenhuma explicação nesse sentido. Um ano depois foi repetido, aumentou um pouco, mas pode ser diferença interobservador, o átrio esquerdo, as dimensões do ventrículo preservadas, mesma fração de ejeção, e a imagem heterogênea obliterando a região apical. Nesse momento, alguém interrogou outras das possíveis hipóteses diagnósticas, que seria uma miocardiopatia hipertrófica apical. Muito raro mesmo. Você acha que esse barulho pode ter sido a massa caindo? Não? A massa caindo? Tá, não? Pois é. Eu achei interessante que a Wendy falou sobre endomiocardiofibose como hipótese aqui, é que vocês veem que não apareceu em nenhum momento um relato dizendo que o átrio direito estava aumentado. E quando a gente vê endomiocardiofibose, tanto de VD como VE, a gente vê grandes átrios, né, por ser uma patologia restritiva, na verdade, obliterativa, né, diminui a cavidade
e geralmente a gente tem átrio muito grande. E não foi falado de átrio direito muito aumentado. Se foi com o sinal de interrogação, é porque a gente sabe que é muito difícil bater o martelo por eco, mas foi uma sugestão de continuar a investigação. Eu acho que, se a gente tem dúvida por ecocardiografia, o mais importante é a gente não bater o martelo, é a gente sugerir a possibilidade que pode ser isso, como pode ser outra coisa, para não bloquear o algoritmo diagnóstico no eco, continuar na investigação. Bem, então até o momento a gente continuava sem diagnóstico definido para essa paciente. E aí foi solicitado o teste genético. O painel molecular de junho de 2021, isso já foi posterior, e aí foram testados 82 genes, mas tudo negativo. Aí a hipótese da doutora Mariana já caiu por terra, porque a doença de Fabry teria que estar mostrando aqui. 82 genes do painel molecular de hipertrófica, inclui Fabry, inclui doença de Danon, PRKG2, inclusive as variantes para hipertrófica, que a gente sabe que só 40% são casos positivos, quer dizer, pode ser hipertrófica com estudo genético negativo, mas a gente afastou um monte de possibilidades genéticas, de doenças genéticas aí. Por isso que é importante a gente pedir o painel, quando a gente não sabe o que é, que a gente atira para todo lado e a gente poderia encontrar uma causa específica aí. E a gente já está para afastar algumas etiologias, como Fabry, Até porque o painel genético tem uma limitação, né? E o ideal é você continuar revistando a cada certo tempo para ver se foram inclusos genes novos. Isso quando a gente encontra o que a gente chama de variante de significado incerto, VUS, né? Então, muitas vezes você pesquisa e você encontra uma variante do normal que você não tem certeza se consegue provocar doença, porque não tem histórico daquela mutação sendo descrita na literatura. Mas aqui não, aqui ele encontrou tudo normal, ele afastou até as VUS, não encontrou nem VUS, nem variante patogênica, então, tranquilo. Geneticamente normal. Geneticamente normal. Eles têm uma redução da cavidade ventricular direita, um bloqueio de ramo direito, morte súbita na família. Então, a gente já começa a ter que mudar o raciocínio para outras coisas. Aquele ecocardiograma agora faz voltar para aquela primeira pergunta e dizer que realmente deve ser de origem cardíaca. Mas, o que está estranho, porque a queixa principal da paciente é de dispneia, embora ela também tenha palpitação e a história da síncrone, mas a massa é principalmente no ventrículo direito, né? E alterações do ventrículo direito não costumam dar tanto sintoma de dispneia. Então, e o quadro clínico vai ficando mais misterioso. Então, a dispneia pode ser psicogênica, né? A dispneia. Apesar da Você doença, vai me convencer que a doença dispneia é cardíaca. Tá bom. Tem que RS fragmentado, né? Tem que RS fragmentado. O eletro é anormal, né? Psicogênica aí Mas a dispneia Vai é querer estranho convencer. ser VD. Que tem Não. doença cardíaca, acho que está inegável, né? Mas não podemos um eletro pensar que alterado com a massa obliterando VD, não tem como Não dizer. podemos pensar sem repetir alguns exames, né? Depois disso, Na sequência, foi então realizada uma cintilografia miocárdica. Eu queria justificar essa eu ia cintilografia. perguntar, por que sentido? Ninguém pensou em doença isquêmica aqui, com certeza. O que a gente queria saber é se aquela... a gente usa a cintilografia, às vezes, para ver se aquela região que está obliterando a ponta, se ela capta ou não capta, né? No caso aqui, o sexto amigo. Então, vocês estão vendo que ela capta muito, né? Se fosse, por exemplo, muito. Se fosse uma endomiocárdio fibrose, não iria captar nada, né? Aparentemente, quando a gente olha ali, parece que está captando no septo, mas, na verdade, o ventrículo direito está colando no septo e a gente até sombreou a parede anterior. Então, vejam que é uma captação bem importante aqui naquela região, nas primeiras imagens da esquerda. Isso que eu ia comentar. Inclusive, estão pensando que isso aqui deve ser mais um artefato pela imagem do ventrículo direito, mais do que algum diagnóstico de isquemia de ápice, né? A gente sempre diz que o VD não aparece na cintilografia porque o VE capta tanto que dá uma sombra no VD e ele não aparece. Aqui foi o caso do contrário. Parece que o ventrículo direito captou muito, aí deu uma sombra na parede anterior ali do VE. E o teste genético deu negativo, né? O teste genético deu negativo. Bem, foi então também solicitado um Holter. Esse Holter, na verdade, é um Holter até externo de 2013, foi até antes do acompanhamento dela conosco.
E aí, nesse rotor, tinham as arritmias ventriculares, 3.000 arritmias ventriculares isoladas, 22 em bigeminismo e 26 em pares com a TVNS, com 14 episódios, o maior de 26 batimentos, mais rápido de 128 batimentos por minuto, com 5 arritmias supraventriculares isoladas. E agora fica aquela dúvida, né? Então, assim, a primeira pergunta eu acho que a gente consegue responder bem, né? Então, assim, a dispneia, ela é de causa psicogênica, cardíaca, pulmonar, metabólica. Eu acho que metabólica a gente já descarta com exames laboratoriais no início do quadro. A psicogênica, a gente tem alterações em alguns exames que já vai direcionando, né, a nossa hipótese. E, realmente, o raio-x também inocente a princípio e com eletro alterado, né, com essa hipercaptação que a gente vê na cintilo, com esse conjunto, a gente acaba, e com eco também, né, aquela obliteração do VD, a gente acaba direcionando realmente que a dispneia deve ser do coração. Agora, a gente ainda não sabe qual é a causa exata disso. Então, aqui, nesse momento, a gente interrogou. Ficaram aquelas duas hipóteses. Será que é uma cardiomiopatia hipertrófica de VD, que é muito rara? Ou será que é um endomiocárdio fibrose de VD, que também é rara, mas fica as duas hipóteses difíceis. Mas é difícil imaginar uma endomiocárdio fibrose captando tanto, né? É por isso que eu perguntei para ele, esse teste genético é negativo mesmo, porque eu estava fazendo o raciocínio baseado na imagem numa cardiomiopatia hipertrófica de VD, né? Para captar daquele jeito, porque a endomiocárdio fibrose praticamente não capta, pelo contrário, né? Então, puxa. E o tumor, né? Uma possibilidade. Um tumor poderia ser uma possibilidade. Está ali no ventrículo direito. O que você acha, Marcelo? Eu concordo com o raciocínio do Dr. Ibrahim. Agora, um exame que seria bem legal de a gente fazer é o casco pulmonar. Hein, Carol? Não é? O casco pulmonar acho que seria um exame bem interessante, principalmente nessa dispneia de origem a esclarecer. A gente poderia fazer até o diagnóstico de dispneia psicogênica nesse cenário. Mas, eu acho que o Dr. Ibrahim falou bem, eu tenderia mais para a cardiopatia hipertrófica de VD, é raro, mas a gente já viu que temos casuística aqui no Dante, né, professor? Ioná. Agora, uma coisa, entraria no diagnóstico diferencial miocárdio não compactado? Eu estou ficando meio... Não teria por que captar tanto, né? Tá. Não sei. E displasia ritmogênica do VD? Poderia ser uma doença própria do VD? Pode provocar morte súbita? Poderia Mas geralmente ela dá cavidade dilatada, com hipocinesia, né? Poderia, se der alguma coisa, se fosse captar até menos áreas de captação, porque seria mais pela degeneração. Eu não pensei nisso por isso. Eu estava até pensando, era uma das minhas possibilidades até chegar, tanto no teste genético como no eco. Por eco da cavidade pequena, alguma coisa, eu comecei a afastar displasia ritmogênica, ou cardiopatia ritmogênica. Um dos critérios para displasia, né, que antigamente a displasia, que agora é a cardiopatia ritmogênica de VD, é você ter dilatação da cavidade, você tem que ter um aumento de cavidade. E aqui o que está acontecendo com o nosso paciente é o oposto, né, a cavidade está reduzida. Por aquele eletro por aquele eletro que a gente viu que não tinha um atraso tão importante do lado esquerdo, do S tão importante, de vez em quando a gente até vê em displasia, então talvez fosse uma possibilidade, mas ele era muito marcante, apesar de não estar tão típico, um atraso bem final, que não seria da displasia, ficando mesmo com o bloqueio de ramo direito, que até pode ser concomitante, mas não tinha outro achado. Mas, em princípio, sem ter aquelas outros achados, só com eletro, era uma coisa que daria para até abrir um leque diagnóstico para ela. Apesar que os critérios maiores, né, Mário? Da Epsilon a gente não tem, a T invertida de V1 a V3, né? Os critérios maiores assim a gente não tem, né? Os critérios maiores, inclusive pensando na onda Epsilon, eles mostram muito que ele pode ser um confundidor até de bloqueio de ramo direito. Então, talvez alguma coisa meio estranha do lado direito, que tem aquela morfologia. Mas para ter, se eu admitisse que aquilo era uma onda Epsilon de fibrose, de displasia, habitualmente a gente tem outros achados concomitantes, como, por exemplo, as ondas T, a alteração importante, e a baixa voltagem, que também deveria vir de forma concomitante também com tanta fibrose, se fosse displasia. Mas só lembrando do critério estrutural, né, você tem que ter um aneurisma de parede de cinesia identificada e dilatação de cavidade, que é exatamente o que aqui não tem por que captar tanto, né?
Bem, então, ficam os diagnósticos diferenciais. Fibroma também foi levantado como hipótese, fibroma no VD. Então, ficaram essas hipóteses diagnósticas. E aí, um ecocardiograma agora com as imagens. Bom, mas só lembrando a história de tanto fibroma como endomiocardiofibrose, não deveria captar, né, na cintilografia. Então, captou muito e o átrio direito não dilatou tanto também. Então, acho que no trabalho diagnóstico só sobra hipertrófica aqui mesmo. Um rabdomioma iria captar muito, porque é muito vascularizado, é isso? Vamos ver. Seria uma das opções também, um rabdomioma, né? Tumor maligno captando. Bom, esse exame foi feito com o viés da informação, né, do caso completo. Contudo, a gente precisa pontualizar o que foi feito e o que poderia ter sido feito também anteriormente para a gente poder progredir na evolução dos nossos métodos. Então, vamos lá. O exame que foi realizado nessa paciente recentemente não mudou muito do ponto de vista estrutural das câmaras cardíacas em relação com os exames anteriores. A aorta e a aorta ascendente discretamente dilatada, um aumento moderado do átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo pequeno, com cavidade fina. A gente acabou fechando para um discreto remodelamento concêntrico, como padrão geométrico do ventrículo esquerdo. Lá no eixo longo, a gente tem uma imagem que o que a gente fala está estranho, mas não sei definir o que é. Vejam os senhores aqui com o apontador, como efetivamente parece que tem uma discreta obliteração do ventrículo direito. Contudo, no eixo longo, a gente tem costume de ver tanto a trabécula quanto a banda moderadora. Então, pode passar batido. Quando a gente vê a imagem colorida, na imagem colorida, dá para ver, inclusive, que o color não preenche essa região. Tá? A gente tem uma segunda imagem que chama via de entrada do ventrículo direito, em que dá para ver que não parece ser trabécula, parece ser uma imagem, sim, bem mais compacta. Inclusive, a gente faz alguns ajustes da imagem colorida e a gente tem um fenômeno que a gente chama de o color não preenche. Quando o color não preenche, a gente não pensa muito em não compactação. Geralmente, quando o color preenche as trabéculas, a gente fala, isso aí está bem trabeculado, não é uma imagem compacta. Então, aí poderia entrar dentro dessa hipótese. A paciente tinha uma imagem que eu poderia caracterizar como discretamente limitada. Não é aquela janela bonita que abre a imagem colorida para a gente. A gente fez um eixo curto. Seria uma imagem transversa dos dois ventrículos e na região apical o VD parece sim obliterado. Contudo, o VD geralmente ele acaba antes que o VE, porque o ápice é ocupado, o ápice do coração é ocupado pelo VE. Então, não é estranho a gente encontrar essa imagem. Mas aqui dá para ver que a gente já está no nível dos músculos papilares. A gente está cortando praticamente o ventrículo pela metade e ainda a cavidade ventricular direita não aparece. Então, aí a gente vai reforçando essa ideia de que tem alguma coisa ocupando essa cavidade ventricular direita. A imagem apical inicialmente dessa paciente foi essa aqui. A gente fez algumas manobras. Essa aqui é uma imagem apical de 4, às vezes aparece a aorta, 4 ou 5 câmaras. E, efetivamente, nas imagens modificadas, que são imagens que a gente adapta para ventrículo direito, dá para ver uma redução da cavidade. Até aqui, eu ainda não consigo saber com certeza se o que está ocupando isso aqui é músculo, é fibrose, é algum tumor ou é um trombo, por exemplo. A gente fez a avaliação dos parâmetros de função sistólica biventricular, nada a declarar do lado esquerdo, 69%, foi confirmado por eco tridimensional e o strain global longitudinal aparentemente preservado. Aí vejam, senhores, o que acontece do lado direito. Deixa aqui só botar essa imagem para se movimentar. Quando a gente faz a avaliação tridimensional do VD, a delimitação da borda endocárdica é bem limitada. Olha o tamanho da cavidade que foi exposto aqui pela avaliação. A gente espera um VD que chegue até aqui embaixo. A gente vê via de entrada, via de saída e um VD com uma forma de pirâmide, tá? Que deve ser um pouquinho mais alongado. Só que o que a imagem semiautomática consegue captar é uma cavidade bem pequena, com uma função, uma fração dessa cavidade ainda preservada. Ela é pequena, mas a região que contrai ainda tem contratilidade preservada. Quando a gente inclui o restante da cavidade com aquele tecido na região apical, o strain da cavidade global é reduzido. Então, se isso aqui é músculo, ele tem uma deformidade bem reduzida.
A parte da cavidade que contrai tem uma fração de ejeção preservada, 45%, e a parte que não contrai tem uma deformidade reduzida. Tá? E aqui, um detalhe que a gente não faz sempre, tá? Mas diante da possibilidade de ser uma endomiocardofibrose, e aqui a mensagem para as pessoas que fazem eco, que estão assistindo o Mioquimagem, a endomiocardofibrose é uma doença restritiva. Poucas coisas aumentam tanto o átrio direito como uma endomiocardofibrose e uma estenose tricuspídea. E são as situações em que a gente vê os maiores átrios direitos. Tá? Eu acho que eu falei esquerdo. Os maiores átrios direitos, doença restritiva do ventrículo direito e estenose tricuspídea. No caso, nessa paciente, a gente não tinha um aumento significativo das cavidades cardíacas direitas. Pelo contrário, o VD era pequeno. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação dos números, para a gente falar que tem uma doença restritiva, do lado direito, a gente teria que ter uma relação EA acima de 2, que o paciente não tem, nitidamente, esse aqui o pico da onda E, esse aqui o pico da onda A. A relação EA é bem menor do que 2, é 0,45, com um tempo de desaceleração rápido, porque o ventrículo tem pouco tempo para encher. Então, na fase inicial da diástole, ele suga o sangue e desacelera muito rápido. E uma relação E' acima de 6. Esses parâmetros são diferentes para o lado esquerdo e para o lado direito. É tão pouco frequente achar uma MF que a gente praticamente não decora isso aqui. Tá? Mas, para ficarem cientes, a relação E' também não deu. A cava dessa paciente era fina, colabava, então a gente tem uma avaliação semi-quantitativa de que a pressão dentro do átrio direito não é elevada. Então, por aí, a gente já precisaria suspeitar de outra doença que não seja uma doença restritiva do ventrículo direito. Agora eu vou contar para vocês o que a gente fez para tentar enxergar melhor essas cavidades cardíacas direitas. Primeiro, a gente utilizou uma ferramenta que todo mundo pode ter no seu laboratório de eco, que é fazer microbolhas com solução salina agitada. A gente faz solução salina, uma chave de 3 vias no paciente, coloca dentro de uma seringa 1 ml, 2 ml de ar e faz uma agitação entre as duas seringas, abre a chave do paciente e injeta. Isso se chama macrobolhas, porque são bolinhas de ar. Quando chegam nas câmaras direitas, vejam os senhores aqui, ó, ela consegue planificar as cavidades cardíacas direitas. Só que essa macrobolha, quando passa pelo pulmão, é destruída pelo capilar pulmonar. Então, por esse motivo, a gente vê que não se planificam as câmaras direitas. Essas são as bolhas que a gente faz quando suspeita de shunt. Porque como não passa pelo pulmão, as bolhas vão da direita para a esquerda. Se você vê microbolhas do lado esquerdo, você fala, isso não passou pelo pulmão. Provavelmente tem uma comunicação interatrial, um forame oval ou uma fístula arteriovenosa na circulação pulmonar. Mas a gente queria planificar melhor. Aqui dá para ver como a região apical fica isenta da entrada dessas microbolhas. Então, efetivamente, ela está obliterada. Na sequência, a gente utilizou agente de realce de contraste, agente de realce de ultrassom. Vejam, senhores, como as câmaras direitas ficam planificadas. As câmaras direitas ficam planificadas também porque a agente de realce de ultrassom passa pela microcirculação pulmonar sem ser destruído inicialmente, porque o tamanho dele é bem menor que o tamanho da hemácia. Então, a bolinha não estoura, certo? E chama a atenção que quando a gente faz a avaliação da perfusão, este tecido fica brilhante, ou seja, é tecido vivo. Por aqui, a gente afasta 2 coisas. Primeiro, fibrose. Segundo, trombo. Isso aqui ainda pode ser músculo ou pode ser um tumor. Vejam como foi, inclusive, mais fácil para a gente delimitar a região que está obliterada e como a cavidade livre é mais fácil de ser delimitada. Para vocês terem uma ideia, os cardiologistas que solicitam os exames, né? Essa aqui seria a imagem sem nenhum agente de realce. E essa aqui seria a imagem quando a gente consegue contrastar melhor a cavidade em relação com o músculo. A gente realizou também aquele eixo longo com agente de realce e olha como dá para perceber
que toda a via de entrada e a via de saída proximal está ocupada por todo esse material muscular ou tumoral que está acentuado. Lembra daquele eixo curto que a gente fez no nível dos papilares? Aqui a gente consegue ver que efetivamente o ventrículo direito está obliterado, mas ele capta contraste. Então, pode ser músculo, pode ser tumor. E na via de saída do ventrículo direito, a gente também vê que tem um aumento da espessura. Então, aquele aumento não é apenas da região apical, ele está aumentando também a espessura da musculatura na via de saída do ventrículo direito. Isso é muito importante, porque se isso aí for uma miocardiopatia hipertrófica, ele pode fazer gradiente na via de saída do VD. Da mesma forma como pode se fazer gradiente na via de saída do VE na miocardiopatia hipertrófica do lado esquerdo. Eu trouxe essa imagem aqui para os senhores terem uma relação do que a gente vê, né? Esse aqui seria um ventrículo direito normal, em termos de dimensões e de contratilidade. Aqui, essa imagem que não está rodando, seria para vocês entenderem como se comportaria uma neoplasia. O ideal era que essa imagem tivesse movimento, mas não está se movimentando, desculpem. Tiro o apontador. Isso, obrigada, my doctor. E aqui. Vamos tirar só o apontador aqui para ver a imagem, a última imagem em movimento. Aqui. Então, olhem como a gente veria, por exemplo, uma neoplasia. Se essa neoplasia estivesse ocupando o ápice inteiro, a gente poderia confundir com essa imagem que a gente está vendo hoje. Um trombo. Olha o trombo aqui aderido na região apical do septo interventricular. Então, são esses os diagnósticos diferenciais com os quais a gente se encontra. E olha o paciente com endomiocardiofibrose. Esse é um paciente que já tem diagnóstico. A região endocárdica fica muito mais brilhante. E olha o tamanho dos átrios. Esse paciente pode fazer, inclusive, falha de coaptação. Em uma paciente de 60 anos, não ter evoluído com padrão restritivo, com uma endomiocardiofibrose, é raro. É raro. A gente esperaria que a paciente evolua com padrão restritivo do enchimento ventricular. Apenas um detalhe para vocês entenderem, né, o que é aquele agente de realce de ultrassom. A gente chama de carinho ARUS, agente de realce de ultrassom. Ele está formado por um gás que é um autorrefletor especular. Então, quando o feixe de ultrassom entra no ar, ele consegue magnificar a imagem de ultrassom, tá? E uma superfície que ela pode estar formada por fosfolípido, albúmina, algum tipo de polímero, inclusive surfactante. Então, se forma essa bolha. Essa bolha tem um tamanho pequenininho. Se a gente compara com as hemácias, olha aqui a hemácia e olha a microbolha. Essas são as verdadeiras microbolhas, porque o tamanho delas é específico. Elas não conseguem ser maior do que isso. Elas estão programadas para se formar desse tamanho. Como ela não precisa se deformar igual que a hemácia quando passa pelo capilar pulmonar, ela consegue passar da direita para a esquerda. E ele tem várias vantagens. A cinética dele é similar à das hemácias, menos da metade do tamanho de uma hemácia, ultrapassa a barreira capilar pulmonar, alcança as câmaras esquerdas, ela tem eliminação pulmonar e pelo fígado, não se deposita nos tecidos, a distribuição dela é totalmente vascular e não causa nefrotoxicidade. As principais utilidades, tá? A avaliação de bordas endocárdicas em imagem bidimensional de qualidade limitada, que hoje a gente sabe, a avaliação da função cardíaca faz parte do dia a dia. O clínico precisa saber a função cardíaca para entender melhor como vai ser a terapêutica desse paciente. Avaliação de anormalidades estruturais, principalmente na região apical, porque a gente tem um pouco de limitação de diferenciar a região apical, o que é músculo, o que é trabécula e o que é artefato. Então, aí a imagem de agente de realce ajuda. Avaliação de perfusão miocárdica, porque a gente pode ver as microbolhas entrando dentro do tecido. Diagnóstico diferencial de algumas massas intracardíacas. Lembrando que o trombo não é vascularizado, ele não capta contraste. Quando capta contraste, a gente fala, olha, essa é uma estrutura viva. Pode ser músculo, pode ser um tumor, mas ele está vivo. Geralmente o tumor, quando é maligno, capta muito, porque é hipervascularizado. Quando é benigno, tem menos captação. Em ecocardiografia sobre estresse,
para a gente otimizar a visibilização das bordas endocárdicas e, inclusive, a gente pode utilizar para alcoolização, para guiar a alcoolização septal em pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Com essas informações, a gente fechou como um ventrículo direito com cavidade reduzida, as custas de obliteração da região apical. A altura efetiva, inclusive, a gente conseguiu medir mais ou menos a altura da cavidade livre, em 28 milímetros, sendo que mais da metade do ventrículo está obliterado, ocupado por essa massa. E parâmetro muito importante que a gente não achou, padrão restritivo do VD, do enchimento ventricular. Então, por esse motivo, a hipótese de endomiocardiofibrose é bem menos abraçada, em função desse exame. Tá, obrigada. Excelente, doutor Wendy. Vamos continuar? Na sequência, então, ressonância magnética. Você acha que precisava, doutor Wendy? Eu acho, sem dúvida. Sem dúvida. Ela tem medo, doutor Ibrahim. Imagina. Depois do curso, ela ficou com medo dele. Não, a gente tem que respeitar a sequência dos métodos. A gente não fechou o diagnóstico. Ainda não ficou claro. Eu só sei que aquilo lá está vivo. Mas até foi um assunto que foi tocado no curso, eu também acho que tem que começar com eco. Eu também acho que a ressonância sempre é o segundo exame, né? Muito difícil a gente pensar em ressonância como primeiro exame. Exatamente. Boa tarde com todos. Como sempre, um prazer compartilhar com vocês. E, bom, a gente aprendendo muito e chegando uma vez no ponto de avaliação multimodal, de trazer várias informações que acrescentam no diagnóstico, tanto pelo eco e não fechar, nem às vezes a gente, pela ressonância, acabar fechando se não abrir o leque de possibilidades diagnósticas, mas nesse caso a ressonância chamou muito a atenção, como os senhores vão ver nas imagens na sequência. Então, percebam vocês nessas imagens iniciais, como o sinal do ventrículo direito já está ocupado por outro sinal que aparentemente parece músculo. A gente vai definir muito mais. E, classicamente, não chama atenção esse clássico padrão restritivo que a gente costuma ver na endomiocardiofibrose só nessas imagens iniciais. Lembrando que a gente começa pelas imagens iniciais, uns cines em eixo longo, do lado esquerdo um cine em 4 câmeras, do lado direito um cine em 3 câmeras. Percebam como, vou colocar um apontador laser aqui, o átrio direito não tem um volume aumentado e o volume do ventrículo direito, embora seja reduzido, a função é boa. A função ventricular, estou falando especificamente avaliada pelo vários jeitos, né? A fração de ejeção é preservada e o stroke volume em comparação com os dois foi adequado. Então, essa fração de ejeção é adequada, embora tenha uma ocupação aqui. Agora, uma coisa que me chama a atenção, até pela evolução e pensando já nossa avaliação inicial com avaliação morfofuncional, endomiocardiofibrose com evolução começa a pegar também o plano do anel tricuspídeo, começa a envolver a inserção, e aqui a gente não vê isso. A gente vê que respeita muito a questão tricuspídea e a questão não foi envolvida. Partindo para as imagens em eixo curto... Oi. Chama. Indo para a caracterização morfofuncional, chama muita atenção uma aceleração de fluxo discreta aqui na topografia via de saída. É uma imagem, é só uma imagem, a ressonância não consegue falar sobre gradiente, mas que tem um artefato de fluxo, tem. Pode ser por várias causas, desde uma inserção anômala, que é o mais frequente, mas a gente vai juntando informações e pensando talvez essas características morfofuncionais estão descrevendo algum outro padrão para a gente procurar. Então, nessas imagens em eixo curto, simplesmente partindo do ápice para a base, vejam o que a gente tinha visto, que não temos uma porção apical nas imagens em eixo curto, a cavidade do ventrículo direito aparece somente na porção medial e basal. Agora, chama muito a atenção que, embora a gente perceba que tem um certo grau de aumento da espessura no septo, chama muito a atenção se aquilo é um aumento da trabeculação adicionalmente com esse aumento de espessura na porção apical. Então,
Quando a gente pensa nas características sarcoméricas e tudo, de avaliação de pacientes com hipertrofia, fica na dúvida, né? Porque não temos um padrão típico, não temos um padrão clássico e a gente precisa caracterizar melhor esse tecido, né? Então, tem imagens em sequência apoderada no T2, nas quais a gente percebe o aumento de líquido, né? O aumento de edema nessas regiões, e chama muito a atenção que, primeiramente, o sinal do miocárdio, do ventrículo esquerdo, do septo, é o mesmo que temos aqui. Então, isso chama muita atenção. Isso tem um sinal de músculo, mas aqui vemos um hipersinal nessa região, tá? Então, agora, caracterizamos o tecido, caracterizamos achados morfofuncionais, um aumento uma obliteração apical, mas a gente precisa saber se aquilo tem vascularização ou não. Para isso, a gente caracteriza o tecido com a imagem de realce tardio. Essa é a sequência de primeira passagem, na dinâmica de fluxo da chegada do contraste no miocárdio. Vocês veem que a porção apical é totalmente perfundida do ventrículo direito. Portanto, os diagnósticos diferenciais a gente começa a analisar os principais, né? Hipertrofia, porção apical, obliteração, seja uma cardiomiopatia hipertrófica, porção isolada do ventrículo direito, versus uma endomiocardiofibrose. A endomiocardiofibrose costuma envolver muito a perfusão, porque a perfusão distribuída na porção apical, ela não costuma ter tão perfusão como esse exame aqui. Então, isso afasta um pouquinho mais esse diagnóstico de endomiocardiofibrose até pela ressonância, porque a gente não tem um padrão de perfusão e de caracterização tecidual nessas imagens iniciais. Agora, a gente espera um tempo prudencial e obtemos essas imagens de realce tardio. O realce tardio, simplesmente o músculo normal é preto e o realce suspeita de fibrose, ele realça, então ele brilha, a gente consegue observar ele branco. Então, em eixo curto, vocês veem que já chama atenção um padrão de realce tardio na porção apical inferior, respeitando o mesocárdio do paciente, na junção do ventrículo esquerdo com o direito, muito focal, mas a gente ajuda também para caracterizar e observamos que, na verdade, o que era um aumento da porção apical do septo interventricular, que o que a gente estava vendo lá era um aumento de trabeculação, confundindo muito mais como se fosse uma ponta. A espessura do ventrículo direito nessa porção apical, nesse exame, foi de 17. Tá? Então, é um aumento focal da porção apical. O Andy vai me entender muito bem aqui, mas quando a gente analisa o ventrículo direito, a gente divide em 3 partes, né? Então, a porção de via de entrada, porção da via de saída, que é uma porção um pouquinho mais trabeculada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa as estruturas, que está a banda moderadora, a crista supraventricular, em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, cada uma delas pode ter um aumento também da espessura. Mas o que chama muito a atenção nesse paciente é, primeiro, um aumento isolado da espessura da porção septal do ventrículo direito, com um padrão de realce tardio juncional, focal, muito característico de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, embora a gente saiba que tem cada vez mais variantes sarcoméricas e não sarcoméricas que a gente está aprendendo, e talvez justamente esses padrões não sarcoméricos, não clássicos, se englobam nesse tipo de apresentações bem mais atípicas, mas pela ressonância magnética a gente afastou a endomiocardiofibrose e ficaremos com uma provável cardiomiopatia hipertrófica isolada do ventrículo direito. A doutora Edilete pediu para acrescentar mais um caso, só lembrando aqui. Vejam só a fibrose miocárdica como fica mais claramente documentada numa imagem em eixo longo, na porção apical. Vejam aqui, e salienta mais a observação do Dr. Ibrahim de ter até um implante anômalo se fosse mais uma característica morfofuncional clássica dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, aqui um caso 2. Antes de mostrar o caso 2, eu queria comparar aquela cintila que a gente mostrou com a ressonância. Você quer mostrar, Ibrahim? Que a gente dá aquela captação ali no VD, que parece até septo. Quando a gente compara com a ressô, a gente vê que é o ventrículo direito que está ali captando.
Mostra, Ibrahim. É o mesmo formato triangular que a gente tem aqui, né? Aqui, e a gente tem aqui, que esse plano é o mesmo, 4 câmaras. E esse plano que é o mesmo aqui, o eixo curto, é a mesma coisa, como se fosse um delta maiúsculo aqui nos dois. A imagem é muito parecida mesmo. Então, só um caso para que vejam que, embora seja uma doença bem pouco descrita, provavelmente até infradiagnosticada, se ninguém se tocar para os antecedentes históricos familiares do paciente, a gente consegue ver pela capacidade de resolução espacial e temporal da ressonância, como esses discretos aumentos de espessura podem ser muito mais focais e às vezes muito mais difíceis de ser percebidos, tanto até pela própria ressonância magnética. Então, percebam nesse outro exemplo, uma porção apical reduzida, a fração de ejeção, o stroke volume dos 2 ventrículos adequados, não tem um padrão restritivo que faz mais ainda difícil de diagnosticar. Porção apical, se alguém pular ou cortar um pouquinho da porção apical, até nem feria diagnóstico, mas percebam como tem uma obliteração, demora para aparecer o ventrículo direito, aqui um pouquinho mais difícil de ser observado, porque ele já começa a aparecer na porção média. Então, essa espessura miocárdica, se a gente considerar que isso é septo, foi em 13 milímetros. E a perfusão miocárdica, mais uma vez, cumprindo o seu papel importante para caracterizar se isso aqui é músculo, se não é músculo, se pode ser também uma suspeita de miocardiofibrose, mostrando uma perfusão adequada, e aqui esse aumento de espessura que até a gente poderia falar se é simplesmente um aumento de espessura de inserção do músculo papilar, mais do que uma hipertrofia propriamente dita do ventrículo direito. Eu acho que o caso anterior acabou sendo muito mais claro, mas nesse caso até a gente poderia suspeitar se um aumento de espessura mais inserção do ventrículo direito na porção da tricúspide, do papilar, né, da banda moderadora, do que propriamente dito uma doença mesmo cardiopatia hipertrófica. Então, estou demonstrando para vocês que não é fácil, né? O ventrículo direito é difícil ser avaliado, e não porque ter hipertrofiado tem que ser esquecido, né? Mas justamente a gente precisa dessa avaliação multimodal para afastar doenças e tentar achar um achado fenotípico, que o achado genotípico achado está sendo difícil de achar ele ainda. Então, é importante salientar isso. E se fosse um tumor? Bom, para isso, é muito interessante a avaliação, primeiro, o rabdomioma, a gente sabe, vários tumores, né? Ele vai ser perfundido, né? Ele vai ter uma perfusão adequada, mas eu prestaria mais atenção no padrão de realce tardio, tá? O padrão de realce tardio do tumor, dependendo se for maligno ou não, tem um padrão de realce tardio mais heterogêneo, tem focos necróticos, tem um padrão que a gente não costumaria ver. E se vocês perceberem no primeiro exemplo que a gente comentou, ele tem um padrão de realce tardio muito mais clássico de CMH, de hipertrófico, e na porção aumentada não parece ter um padrão muito clássico de tumor, mas ele é perfundido. Então, eu acho que até, o doutor bem concorda comigo, a porção do realce tardio acaba sendo mais fácil caracterizar essa anatomia do ventrículo direito, que nos cines parece que tudo é obliterado, mas na verdade é hipertrabeculado com aumento de espessura. Então, é justamente por isso que a gente precisa caracterizar melhor esse tecido. Uhum. Se não entrasse contraste nem sangue de jeito nenhum, iria aumentar o A direito, ia obliterar a cavidade, ele não oblitera, por exemplo, às vezes não vê a entrada, né? Mas se não, o átrio direito cresceria. Né? Eu acho que esse caso é interessante, que a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Para chegar à conclusão se é uma coisa ou outra. O doutor Tiago agora vai fazer uma revisão da cardiomiopatia hipertrófica isolada de ventrículo direito. Bom dia, meu nome é Tiago, eu vou apresentar rapidamente aqui sobre o acometimento do ventrículo direito na cardiomiopatia hipertrófica. Aqui a gente não está falando só sobre o acometimento isolado de VD, mas sim sobre todo o acometimento de VD quando há uma cardiomiopatia hipertrófica. A gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica é a cardiopatia hereditária mais comum e, inclusive, a definição envolve os parâmetros do ventrículo esquerdo. Portanto, a literatura costuma ser muito rica sobre o ventrículo esquerdo, mas, de certa forma, o ventrículo direito é um pouco negligenciado. Mas os estudos hoje em dia apontam que os achados histopatológicos, mesmo que não haja uma alteração no ecocardiograma muito importante,
esses achados eles sugerem uma patogênese similar ao acometimento do ventrículo esquerdo. Então, indica que existe um distúrbio primário do ventrículo direito, inclusive, às vezes o strain está comprometido com os demais parâmetros normais. Então, existe um comprometimento estrutural e funcional do ventrículo direito, em boa parte das vezes onde há uma cardiomiopatia hipertrófica. Os estudos hoje já estão começando a encontrar algumas mutações específicas em alguns genes relacionados ao acometimento de VD na cardiomiopatia hipertrófica. E qual é a relevância de saber se o VD está acometido ou não? Então, alguns estudos apontaram que o aumento da espessura ventricular direita, a alteração do strain, aumenta o risco de arritmia supraventricular, de taquicardia ventricular, dispneia, classe funcional, TEP e até mesmo o risco de morte súbita. O problema é que, como é algo um pouco mais incomum, a gente não tem definições bem estabelecidas sobre a hipertrofia ventricular direita na cardiomiopatia hipertrófica. O que a gente encontra em um estudo que ele considera que o aumento da espessura de VD acima da parede, né, acima de 5 milímetros, já caracteriza uma hipertrofia ventricular direita, em outro estudo acima de 7 milímetros. Já a hipertrofia ventricular direita grave, no eco, é estabelecida como maior ou igual a 10 milímetros e na ressonância foi encontrado maior ou igual a 8 milímetros em apenas um estudo, com cerca de, se não me engano, 50 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, comparando com pacientes que não tinham cardiomiopatia hipertrófica. A obstrução de via de saída de VD também não tem um valor muito bem definido, mas costumo acreditar que o gradiente pressórico acima de 25 milímetros em repouso ou acima de 16 já caracteriza uma obstrução. O strain geralmente considera acima o normal, acima de 14,9 ou acima de 16. A gente vê que não tem definição muito bem estabelecida. E a quantidade de acometimento, a frequência do acometimento do ventrículo direito na cardiomiopatia hipertrófica é variável conforme a definição. Então, um estudo em 2007 encontrou que 30% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica tinham algum tipo de acometimento do VD, geralmente relacionado ao aumento da espessura, mesmo que leve. Já outro estudo mais antigo, em 1998, achou que essa prevalência do acometimento do VD era de 44% em todos os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. O acometimento grave, que é considerado acima de maior ou igual a 10 milímetros, acomete uma pequena parcela só. Então, nesse estudo aqui em 2017, foi encontrado apenas 1,3% com acometimento grave em todos os casos de cardiomiopatia hipertrófica. O VD isolado é mais incomum ainda, mais raro ainda. Então, na nossa revisão, a gente encontrou basicamente 3 casos relatados por Mittal em 98 e 2010, mais um caso de um estudo chinês em 2017, apenas um caso em 2.650 pacientes, e aqui no Dante Pazzanese, a gente de 1.727 pacientes, nós encontramos 2 casos isolados, de VD isolado. Então, essa aqui é uma representação gráfica sobre o acometimento, né, da cardiomiopatia hipertrófica. Então, boa parte, até 40% mais ou menos, tem o VD acometido, de certa forma, mas uma pequena parcela é grave e uma menor parcela ainda é de VD isolado, como o nosso caso. O tratamento, infelizmente, a gente não tem muito estudo, então, assim, o segmento é habitual, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, cirúrgico se tiver obstrução da via de saída e até ablação alcoólica mesmo dos ramos da CD, se necessário. Algumas considerações finais, então, a hipertrofia ventricular direita isolada é muito rara. Faltam dados e definições para a gente saber melhor a relação do VD com a cardiomiopatia hipertrófica, mas a gente observa que os estudos hoje apontam que existe uma piora do prognóstico e da qualidade de vida. Então, a gente levanta a questão se talvez a gente deveria incluir uma avaliação mais detalhada do VD na rotina para esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e se talvez a gente até deveria incluir hipertrofia ventricular direita como um fator de risco de morte súbita nesses pacientes. Aqui está a bibliografia e obrigado. Excelente. Muito bem. Nós levamos esse caso, inclusive, para a discussão de CDI, porque essa paciente tinha arritmia ventricular, né, fez uma TVNS longa no Holter e ficou todo preocupado, mas é difícil você dizer porque ela é VD, né, a gente se preocupa um pouquinho mais com a arritmia de VD,
mas terminamos não indicando CDI para ela. Ela já está um grande tempo depois dessa arritmia, sem nenhum problema. Mas é difícil a gente decidir coisas quando a gente tem uma patologia com N tão pequenininho, né? Vejam, 3 casos na literatura, mais um agora está com nossos 2, então seriam 6 casos descritos. Claro que deve ter mais do que isso, mas uma prevalência muito baixa. Mas será que a gente não faz diagnóstico, né? Essa é uma coisa. E ela está sendo tratada com o quê? Só a parte metabólica? Tratando a dislipidemia dela, quer falar, mostrar a Thales. Só a dislipidemia, né? Ela toma, acho que porque foi atribuído que o sintoma era por causa disso? Essa paciente, ela está só com a levotiroxina e a simvastatina e está com a meldarona 200 mg 2 vezes ao dia, só. Só uma dúvida. Tudo bem, a gente está acreditando, mas valeria a pena um cardiopulmonar, portanto, que a Carol está aqui, para caracterizar melhor, às vezes, os sintomas dela? Embora a gente não ache parâmetros, tanto no eco, nem na ressonância, que chamem a atenção, mas, às vezes, temos outros parâmetros para analisar isso, né? Porque ainda pode ser a dispneia psicogênica. Pois é, porque o átrio esquerdo é de tamanho normal, né? Ele tem um aumento discreto. Tem um aumento discreto à esquerda. E a pressão capilar é normal. Normal, a gente não achou sinais de HP. E na ressonância, o átrio esquerdo? Tinha um aumentinho discreto, tinha aquela insuficiência mitral e aquele turbilhão na metravia de saída que o Paulo mostrou. Acho que a ideia dele de fazer um cardiopulmonar vinha bem a calhar agora, de repente, pode ter alguma coisa a ver com isso, sim. E é possível que durante o esforço, né, ela tenha uma piora dessa diástole. Quer defender o cardiopulmonar, Carol? Com certeza, iria ajudar no diagnóstico diferencial, se é só associado a um descondicionamento físico ou só central. Além disso, a gente consegue prescrever exercício e fazer a reabilitação nessa paciente, não é mesmo, Marcelo? Então, com certeza, iria ajudar. Até se tem algum comprometimento pulmonar, também a gente consegue definir pelo cardiopulmonar. Excelente. Quer finalizar, Ivan? Como sempre, a gente aprendeu bastante. Acho que são casos raros, mas eu gostei desse comentário que você fez em off. De repente, a gente não está procurando ainda. Sabendo que a doença existe, a gente começa a ir atrás dela. Parabéns pelas apresentações, a revisão também foi muito boa. E bom resto de semana, bom feriado, bom Dia da Pátria para todos. Voltamos a semana que vem. Tudo.